Não paga esses 180. Não paga o custo. A prefeitura chegou a falar em algum momento de que o ideal, e até isso me parece em consonância com o próprio Setut, o ideal seriam 300 ônibus. Eu não sei se eu estou aqui com os números corretos, mas só está me dizendo que só com 180, só com essa quantidade e com 1,5 milhão de passageiros, o sistema já é deficitário. Já é deficitário. E os empresários, eles têm valores a receber do ano passado, de todo o ano que ficaram no vermelho. Está acordado isso com a prefeitura? Não foi acordado nada, não foi feito nenhum pagamento em relação aos valores de 2021. Os empresários passaram o ano todo no débito e continuam no débito e sem a chancela desse valor e sem a expectativa de pagamento desse valor. Isso está judicializado, doutora? Ainda não está judicializado. O que foi judicializado foi o ano de 2020, ainda da gestão passada, e o que está sendo pago ainda é recurso de gestão anterior. Bom, pelo que se sabe, portanto, essa questão do transporte público é um drama nacional. Cada um com as suas peculiaridades. Qual é a situação de Teresina comparativamente? Nós não temos nenhum exemplo mínimo de alguma capital brasileira que possa ser aplicado aqui. Sim. Vamos falar bem aqui de Fortaleza, certo? A população, que é aquela que realmente precisa ter um olhar atento do poder público, reclama que não tem ônibus, certo? Para ter mais ônibus, para diminuir o tempo de espera na parada, é preciso colocar mais ônibus. Mesmo a gente sabendo que a quantidade de pessoas que circulam não paga aquela estrutura, certo? Então, o que foi feito em Fortaleza? Houve um entendimento de que precisaria se colocar 100 veículos a mais. E houve um ajuste entre o município e o governo do estado, cada um pagando 2 milhões por mês. Não é pagando um ano depois, não. É pagando antecipadamente, pagando aqui no mês, ó. Vocês vão botar 100 ônibus a mais. 2 milhões do município, 2 milhões do governo do estado. 4 milhões injetados mensalmente. Exatamente. Numa parceria governo-prefeitura. Numa parceria governo-prefeitura. Porque a gente sabe que é claro que com essa questão da pandemia, o desequilíbrio foi muito grande. Porque a senhora confirma que a prefeitura paga 1 milhão por mês ao Setut, atualmente? O acordo de 2020, que foi homologado judicialmente, ainda falta em torno de 9 milhões para ser pago. Dá uma parcela de 1 milhão e 200 por mês. Mas pagando 2020, não é 2021 e nem a diferença mensal que já está todo mês acontecendo. Por exemplo, janeiro 2022. Já tem débito. Não está pago. Não está pago. O que está sendo pago de 1 milhão e 200 mil é 2020. É 2020, é uma negociação de pagamento do débito de lá, com o vácuo ainda de 2021. Exatamente. Deus do céu. Então, olha, o que é que eu percebo? É que precisa ter um compromisso de poder público atendendo o interesse da população. Se há esse compromisso, se as partes entendem que o que deve acontecer é a excelência na prestação de serviço para a população, nem se preocupe, Tony, que vai dar certo para o empresário resolver o seu problema com o seu trabalhador. A senhora está dizendo também, ao tempo em que exemplificou Fortaleza, que aqui deva se reproduzir a mesma parceria. Olha, seria o ideal. É interessante porque, na verdade, muitas vezes a estrutura da capital financeira não consegue abraçar todos esses custos. Não é só aqui em Fortaleza, existem outros casos no Brasil todo onde há essa parceria. Se não for o repasse financeiro, mas existe a possibilidade de se discutir outras coisas. Tributária, por exemplo. Desonerar o diesel, né? O combustível para que esses empresários... Pneus. O ICMS, né? Exatamente. É algo que não foi discutido ainda para que se chegasse numa resolutividade. Se o governo do estado fizesse isso, com certeza o município teria menos a pagar para os empresários. Porque o custo reduziria e ficaria mais fácil o empresário conseguir colocar o ônibus e a estrutura se pagar. A senhora iniciou essa entrevista conosco falando que a categoria busca legitimamente reajuste salarial. Ora, se do jeito que está, a situação está inadministrável. O empresário não consegue. Então, do jeito que vai, a senhora poderia dizer para mim claramente que já a gente pode conviver com um drama semelhante àquele. Com certeza, é em continuidade. Mas agora, o que eu posso lhe dizer de uma maneira muito clara é que não é nada a revelia da Justiça do Trabalho. Amanhã vai ter uma mesa de negociação, inclusive, com empresários e com trabalhadores para discutir esses direitos e como implementá-los. Mas como é que o empresário consegue
consegue pagar mais quando ele já está no vermelho. Isso que precisa ser discutido. Então, é preciso, ou se aumenta, né, numa situação extraordinária, o valor da tarifa pública que é cobrada da população, que está sendo pensado. Eu vou falar aqui uma coisa que pode inteiro. desagradar um monte de gente. A passagem está congelada há muito tempo. É medo de aumentar a passagem que há? Com certeza há um temor de aumentar. Com certeza existe uma tensão nesse sentido. Mas veja só, se não aumenta exponencialmente a quantidade de pessoas pagantes circulando no ônibus, porque você não pode simplesmente acreditar que as pessoas vão deixar sua moto e seu carro e vão pegar um ônibus que vai demorar, que vai ter dificuldade. Se tem uma moto em casa. Se ele tem uma moto. Vai fazer um sacrifício, um carrinho. Vai fazer o sacrifício. Claro. Então, como é que você coloca mais pessoas dentro do ônibus de uma hora para outra? Para aumentar a arrecadação? Não tem como. Ou então você aumenta o valor da tarifa ou o governo paga para dar a estrutura de qualidade para a população. Doutora, falando em governo do Estado, já que falamos de prefeitura, que está aí numa negociação, cumprindo uma negociação de 2020 e certamente terá que atualizar. Nós temos o governo aí, como por exemplo, policiais militares, estudantes da rede pública estadual, né, e tantos outros agentes, numa questão de meia passagem. O policial é gratuidade mesmo, o estudante é meia passagem. Não, né? O estudante só paga 1/3. Só 1/3? É só 1/3. Não é nem a metade? Não é nem a metade.